Bom dia! Hoje a gente está aqui em frente à FEMSA, que é a fornecedora de Coca-Cola aqui em San Cristóbal de las Casas, no estado de Chiapas, no México, para fazer um vídeo que é um pouquinho diferente do que os vídeos que eu costumo fazer. Eu sempre faço vídeos de viagem, falando um pouquinho de viagem, incentivando as pessoas a viajar mais. Mas como os vídeos também são sobre cultura, tem uma coisa que eu comecei a perceber muito aqui no México, que é o alto consumo de Coca-Cola. O que acontece é que uns 2 anos atrás eu vi um documentário sobre o consumo de Coca-Cola e os problemas que isso traz aqui para o México como um todo, e especificamente para Chiapas, que é um dos estados mais pobres aqui do México. Então, como eu também gosto de falar um pouco sobre a cultura dos locais, e eu acho que a Coca-Cola ela entrou muito na cultura das pessoas daqui de Chiapas, eu vim fazer a abertura desse vídeo aqui e contar um pouquinho para vocês sobre esse problema que é o consumo da Coca-Cola aqui em Chiapas. Como vocês podem ver, aqui em São Cristóbal de las Casas, que é um bairro, uma cidade linda aqui do México, existe esse envasador ou fabricante, vamos dizer assim, da Coca-Cola. E isso tem trazido vários problemas aqui para o estado de Chiapas. O que acontece? A Coca-Cola, ela veio para o México nos anos 30. E aí, o consumo de Coca-Cola, ele se intensificou muito na década de 70. Então, o consumo ele foi subindo, por quê? Por causa da maneira como foi feita a divulgação, o marketing da Coca-Cola aqui. E por que aqui é um grande problema? Em Chiapas, a gente tem uma quantidade indígena muito grande morando em Chiapas. E o marketing que a Coca-Cola fez, utilizando essa população indígena ou tentando alcançar a população indígena, é uma propaganda muito forte, é uma coisa que fez crescer muito o consumo da Coca-Cola aqui. O consumo médio de Coca-Cola no estado, no país inteiro, no México, gira em cerca de 2 litros por dia. Isso significa 200 gramas de consumo de açúcar só por meio de Coca-Cola diariamente. É uma população que consome pouquíssimo água por dia. E aí nascem vários problemas, porque a Coca-Cola ela extrai aqui em Chiapas cerca de 1 milhão de litros de água por dia. Em um estado onde a população, pelo menos aqui em São Cristóbal de las Casas, tem um consumo médio, um acesso médio à água de 5 litros por dia. Só para dar um exemplo para vocês, no Brasil a gente tem um consumo diário médio de água de 150 litros por dia. Só para vocês fazerem uma comparação, quando a gente dá descarga, em uma descarga dessas de caixa acoplada, a gente gasta cerca de 6 litros de água por dia. Então a gente está falando de uma extração altíssima de água em um estado onde a população sofre muito com acesso à água, um consumo altíssimo de Coca-Cola, com alto índice de açúcar. Por quê? Porque a população aqui, ela não consome a Coca-Cola zero. É muito difícil vocês encontrarem aqui a Coca-Cola zero. Vou deixá-los agora com um takezinho que eu fiz ontem. Ontem eu fui visitar uma outra cidade aqui perto e eu fiz um videozinho de uma geladeira de Coca-Cola para vocês verem um comércio super pequeno, a quantidade de Coca-Cola, de outras bebidas, todas envasadas e comercializadas pela Coca-Cola, todas com açúcar, em comparação com a quantidade de água. Só para que vocês tenham uma ideia da problemática, aqui tem 4 geladeiras. Essa tá cheia de refrigerante, cheia de açúcar. A segunda, refrigerante. E olha de quem que é a geladeira. A outra geladeira também da Coca. Refrigerante aqui também. Quando não é refrigerante, é suco com açúcar, como o Del Valle. E aí na última geladeira tem água. Na última. 2 prateleiras de água. E ó, tudo geladeira
da Coca. Será que tem muita geladeira de Coca-Cola aqui em tudo quanto é lugar? Já estamos em outro local aqui, ó, a promoção 2 por 1. Qual o grande problema agora desse consumo de Coca-Cola aqui? Um deles, alto número de diabetes aqui no México, principalmente em Chiapas. Eu tô aqui agora no cemitério, eu vim gravar para vocês, para poder mostrar para vocês a forma como a Coca-Cola ela se infiltrou na vida das pessoas aqui em Chiapas e ela virou uma bebida sagrada. Olha isso. A gente consegue perceber aqui as pessoas usando Coca-Cola. Eu vi ali na frente também 2 copos de Fanta. Eu vou tentar chegar lá para vocês verem. Os indígenas, eles tinham uma bebida translúcida, uma bebida transparente, que eles acreditavam que era uma bebida santa. Eu não vou lembrar agora o nome para vocês. Quando a Coca-Cola ela chegou aqui, ela proporcionava essa questão das pessoas arrotarem. E os indígenas começaram a entender que isso era uma forma de você... Olha ali. Tá vendo aquele túmulo com 2 copos de Fanta? Deixa eu tentar chegar um pouquinho mais perto para vocês verem. Então os indígenas, eles entendiam que uma vez que você arrotava, você liberava os espíritos. E assim, eu vou ter que dizer, a igreja, a religião, junto com a Coca-Cola, venderam essa ideia da bebida santa. Vou contar para vocês uma coisa. No domingo, eu fui em Chamula, uma cidade perto daqui, que tem uma igreja onde eles fazem um ritual lá dentro. É sobre a religião deles, é uma igreja católica mesmo. Você entra naquela igreja católica, você paga 30 pesos para entrar e você vê um ritual. Eu fiquei assustadíssima, porque é a primeira vez na vida que eu vi as pessoas rezando com Coca-Cola. Elas rezam, então elas colocam vela, coca, alguma outra bebida adocicada também, como se fosse a gente católico ou outras religiões talvez benzendo ali a água. Eles benzem, depois eles abrem a água e eles servem em pequenos copinhos como se fossem shots. Então você vê que a população, e nessa cidade tem muita população indígena, você vê que eles de fato acreditam que a Coca-Cola é uma bebida sagrada. Então a empresa ela usou o marketing, e quando a gente está viajando ali na rodovia para ir de São Cristóbal para Chamula, para uma outra cidade que eu fui ao lado também, você vê que os outdoors, eles são feitos para os indígenas, com roupas dos indígenas. Então uma outra coisa que eu vi também muito em Chamula, eu estava com mais outras pessoas ali do meu hostel, foi pessoas vestidas com roupa típica. Então no domingo aqui, eles se vestem a caráter. E a Coca-Cola faz propagandas com essas roupas a caráter. E as pessoas, elas não acreditam quando você diz que a Coca-Cola pode causar diabetes. Então elas tentam curar a diabetes delas com a própria Coca-Cola, benzendo, fazendo os rituais delas. Elas não acreditam. O que a Coca-Cola fez? Ela lançou um programa chamado Ponte 100 para estimular mais pessoas a fazer atividades físicas e uma dieta balanceada. Mas ela foca muito na atividade física. Só que só para vocês terem uma noção, para queimar 2 litros de açúcar da Coca-Cola, ou seja, 200 gramas, 800 calorias, as pessoas deveriam correr em média 10 quilômetros diariamente, só para queimar o açúcar da Coca-Cola. O recomendado mundialmente é que a gente consuma 50 gramas de açúcar por dia. Só que a gente tem que lembrar que fruta e leite também contêm a própria açúcar deles. Então olha o problema que a gente tem aqui em Chiapas por conta do alto consumo de Coca-Cola. Saindo aqui agora do cemitério, eu acabei de deparar com 3 pessoas entrando, as 3 com flores, e um rapaz com 2 garrafas de 2 litros de Coca-Cola, que é para colocar ali nos túmulos. Agora a gente está aqui no centro, em frente a um mural. Quero mostrar para vocês esse mural aqui, que é um mural que as pessoas fazem agora. Tem muitos murais aqui em São Cristóbal.
Cristóbal de las Casas, que é uma forma de manifestação, é uma forma das pessoas dizerem que eles vão contra a Coca-Cola, que eles não estão a favor da empresa estar aqui e da forma como as coisas são feitas. Porque o que acontece? Eu acredito que vocês estão se perguntando, mas como é que se chegou, como é que no México se chegou a esse ponto? Como é que a gente tem esse problema de falta de água, de problema de água e a Coca-Cola usando tanta água diariamente? Ó, eu vou caminhar só para vocês verem o outro lado da rua, antes de eu contar para vocês, uma espécie de uma lojinha. Dá uma olhada ali na porta, a quantidade de comercial que tem de bebidas com açúcar. Aqui ele ainda tem bastante de bebida alcoólica, mas geralmente tem muito. Aqui ele ainda também é da Pepsi, olha isso. Mas o que que acontece? Vicente Fox, ele foi um presidente aqui do México entre 2000 e 2006. E ele deu uma concessão de água para a Coca-Cola, dizem que de 99 anos. Por quê? Porque a gente tem que ter acesso aos contratos da fornecedora de água aqui do México com a Coca-Cola. E a gente não tem acesso a esse contrato. Geralmente as concessões de água aqui no México, elas são feitas de 10 a 20 anos. Essa concessão foi feita de 99 anos. Vocês vão perguntar assim, mas como que uma concessão de água é feita por tanto tempo? Porque o Vicente Fox, que foi presidente daqui, ele foi também funcionário da Coca-Cola. Ele começou a carreira dele lá mais ou menos, acho que na década de 60, e ele chegou a ser diretor regional da América Latina para a Coca-Cola. Tem um áudio dele que ele fala que a campanha dele foi financiada pela Coca-Cola. Então assim, fica fácil de entender o porquê que essas coisas acabam acontecendo. E aí a população que está um pouco mais esclarecida, ela começou a fazer esse tipo de... qual a palavra? De manifestação. Tá vendo que esses sinais aqui da Coca-Cola, a gente vê em tudo quanto é lugar aqui. Aqui tá fechado, mas vocês veem que é uma vendinha pequenininha. Aqui tem várias dessas. E o que que acontece? O que que as pessoas falam? Que quando você vai em comunidades e fala assim, ah, eu não tenho dinheiro, a população local não tem dinheiro, como é que a Coca-Cola ajuda? Ela te dá uma geladeira, às vezes ela leva a eletricidade até a região por meio de painel solar, e nessa região as pessoas começam a vender mais coca. O que acontece é que aqui não existe uma questão de regularização. Com quantos anos essas crianças vão começar a tomar Coca-Cola? Eu não vou fazer aqui pra vocês, gente, a filmagem de crianças tomando Coca-Cola, porque eu não vou ficar filmando crianças, os filhos dos outros. Então o máximo que eu fiz foi ir lá no cemitério para mostrar para vocês que eles usam isso. Aqui no Dia dos Mortos, eles colocam muita Coca-Cola, eles banham os túmulos com Coca-Cola. E a gente consegue ver muito, vou mostrar para vocês mais alguns dessas manifestações, desses protestos por meio da arte aqui. Mas eu não vou ficar filmando as crianças, as pessoas bebendo coca. Lá em Chamula a gente via muito indígena mesmo. Mas, os indígenas, eles não gostam de ser filmados. Eles acreditam que a filmagem ou a fotografia vai arrancar a alma deles. Então eu não vou fazer uma coisa só pra mostrar pra vocês ou pra ganhar seguidores, porque eu não acho isso bacana. Mas tem muito consumo de Coca-Cola aqui. Quando eu estava em Cancún, eu fui em um local que só tinha pessoas, só mexicanos, tomando café da manhã. Eles estavam consumindo Coca-Cola de manhã, como café da manhã. E cada um pedia a sua Coca-Cola de 500 ml. Não era, eu vou pedir uma Coca-Cola de 500 ml, nós estamos em 2 e nós vamos dividir. Não, cada um toma a tua inteira com açúcar. Aqui a gente tem um outro mural que é do milho brigando com a Coca-Cola. Por que isso? A gente sabe que o México ele tem um alto consumo de milho. Acontece que ele não planta, o México não é capaz de plantar todo o milho que ele consome. Então o México ainda é um lugar que tem que fazer
importação de milho. A Coca como uma vilã. E claro que o que a gente pode escutar é, mas as pessoas elas têm a escolha, elas podem tomar água. Acontece que a Coca-Cola também é invasante da água aqui em Chiapas, é uma das grandes vendedoras de água aqui, o que gera também muito plástico aqui no México, porque diferente do Brasil, a gente não utiliza filtro muito aqui no México, eu pelo menos não vi em um local que eu passei, e eu estive hospedada em casa de local, não só em hostel. E diferente da Europa, não se consome, a gente não pode consumir água da torneira. A água aqui de Chiapas você não pode consumir de maneira alguma, sem ferver, sem fazer uma purificação, porque a água é extremamente ruim. Eu vou mostrar pra vocês uma mensagem que fica no hostel que eu tô, dizendo que a água lá ela pode ser utilizada para escovar os dentes, porque é uma água purificada. Não é o caso de todos os locais aqui em Chiapas, o que é uma coisa extremamente ruim para a população, que não tem às vezes esse dinheiro para poder fazer ali a filtragem da água, para ter uma água acessível, uma água boa de se utilizar. E o preço, a Coca-Cola aqui ela tem um preço muito bom e eles vendem ela gelada, então acaba sendo um refresco para as pessoas. Se eu não me engano, foi em 2014, eles começaram um processo de taxação dos refrigerantes, mas ainda assim o refrigerante é extremamente barato aqui no México. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem um local que vende Coca. E logo ali embaixo, ó, eu vou mostrar pra vocês. Tem mais um sinal de venda de Coca, de Coca-Cola. Então assim, a população quando ela não é instruída, quando ela não está esclarecida, é muito difícil para ela fazer boas escolhas. Então eu não queria fazer um vídeo sensacionalista, eu queria fazer um vídeo mostrando um pouquinho para vocês sobre a cultura. E infelizmente a cultura do México, ela foi invadida pela Coca-Cola. Esse é o outro mural que eu já tinha mostrado para vocês. Então assim, o vídeo é só para que a gente possa pensar, para que a gente possa refletir sobre como esses alimentos super processados, industrializados, estão invadindo a cultura das pessoas, dos países, dos locais. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, segue aí. Geralmente não é esse o tipo de vídeo que eu faço, mas eu queria muito trazer isso pra vocês, porque foi uma coisa que me impressionou, me chocou. Sim, experimentei a Coca-Cola daqui, porque dizem que é adoçada direto com a cana de açúcar. Não senti um gosto diferente. Tomei só uma vez. Ah, mas é porque você tá fazendo contra-propaganda? Não, eu gosto de Coca-Cola e eu tomo Coca-Cola. Mas no México eu estou tomando menos Coca-Cola, porque eu acho que eu fiquei um pouco assustada com o alto consumo aqui da Coca. E assim, só pra finalizar, eu queria dizer que a cidade é linda, eu fiquei encantada. É a minha cidade predileta no México até agora, mas infelizmente a gente tem que falar também sobre essas coisas. Então se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para mais dicas de viagem e compartilha o vídeo também com outras pessoas que possam gostar desse assunto. Um beijo!